Graça e a paz de Cristo Jesus nessa noite. Acabei de entrar agora no Instagram, não é? E ao mesmo tempo estou ainda configurando aqui o Facebook também, porque todas as vezes quando faço live, né? Essa live ela tanto passa no Instagram quanto ela passa no Facebook. E depois eu pego esta live e vou assim passá-la no YouTube. Tá? Aqui então mais uma vez o pastor Edmário, aqui nas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, e no canal Pregador Fiel de Cristo. Congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Tá? Então, aqui estou eu mais uma vez, continuando com a nossa proposta de exposição do livro de Jó. Já estamos caminhando para a sua reta final. E aí justamente já estamos no capítulo 36. Faltam apenas basicamente, no máximo, mais 6 quintas-feiras. E com essas 6 quintas-feiras estamos assim encerrando a nossa live no livro de Jó. E dessa vez, né, a próxima live que estarei fazendo, quer dizer, quando passar essas 6, né, essas 6 séries, então, incluindo essa de hoje, né, quando terminarmos Jó, estaremos entrando então nas epístolas do apóstolo Pedro. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos estar orando nesse momento na nossa live. Nosso Deus e nosso amado Pai, que Tu venhas nessa noite, Senhor, a nos orientar em tudo que precisamos fazer, em tudo que vamos realizar nesta noite, nesta live. Ó Deus, que todos aqueles que estão ao alcance da minha voz possam ser consolados, possam ser encorajados, possam ser, ó Deus Todo-Poderoso, fortalecidos na fé. E aqueles que não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo possam ter essa experiência hoje, porque Ele é tudo para nós. E Ele em todo tempo tem guardado a nossa vida e nosso coração. Opera a Tua graça pelo poder do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra, para compartilharmos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, vamos iniciar a leitura, Jó capítulo 36. Tá? Jó capítulo 36. Vamos estar assim fazendo a leitura no livro de Jó. Jó capítulo 36. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Comigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança, e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amoltou para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade, e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo
e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livres da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Lembra-te de te magnificares as obras, e que os homens celebram. Todos os homens as contemplam. De longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens, os seus trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago, e encobre as profundezas do mar, pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Graças a Deus. Seja bem-vindo, William Lopes. Deus o abençoe. Vou acenar aqui a passada rápida, né? Deus abençoe. Então, mais uma vez chegamos a mais declarações de Eliú. E essas declarações de Eliú, que diferente dos amigos de Jó, ele procura estabelecer um discurso acerca das perfeições de Deus. E até alguns comentaristas chegam a dizer que esse discurso chega a ser um discurso que em si é um discurso que fala das perfeições de Deus, que fala da infinitude de Deus, que fala de tudo que há perfeito em Deus. Contudo, ele continua com a acusação de que Jó não estaria inocente quanto à questão de uma justa retribuição de Deus com relação aos seus pecados. Agora, o que a gente pode analisar aqui é que, tirando essa questão da acusação contra Jó, esse texto pode-se dizer que é um hino de exaltação, né? De exaltação, de louvor, de agradecimento, de elogio a Deus, né? De um elogio a Deus, um elogio de adoração a Deus, reconhecendo a sua infinitude, reconhecendo do quanto ele é infinito nas suas perfeições, no seu caráter e no seu ser. É o que podemos ver aqui nesse texto. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês esse texto, eu quero expor esse texto diante de vocês, todos que estão ao alcance da minha voz, e falar justamente essa noite sobre o seguinte tema: a exaltação da infinitude de Deus. A exaltação da infinitude de Deus. Para isso, vamos estar falando da seguinte forma. Primeira coisa que preciso falar, que a exaltação da infinitude de Deus é aquela que reconhece nossa limitação em poder conhecer a Deus. É aquela que reconhece nossa limitação em poder conhecer a Deus. Então, o que diz Eliú nos 4 primeiros versículos desse capítulo? Eliú vai dizer o seguinte: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei, ele se dirigindo a Jó, que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. A princípio, Eliú se gaba de que tem conhecimento de Deus mais do que Jó e seus amigos juntos. Ele se gaba disso, né? Ele se coloca numa postura soberba nesse sentido. Mas o que a Escritura ela nos ensina é termos a humildade de reconhecer que não podemos conhecer tudo de Deus. Seja
pela própria Escritura, seja pela reflexão intelectual filosófica, seja por pesquisas científicas, seja por chamadas experiências de oração, revelação, etc., elas não podem mostrar toda a plenitude. O que é toda a plenitude? É tudo o que Deus é de fato. Porque Deus, acima de tudo, é infinito. E na sua infinitude, Ele é eterno. É muito importante termos essa ideia. O que a Escritura diz sobre esse assunto? Já que ela é a revelação de Deus para nós. Deus se revelou para nós através das Escrituras, se revelou de maneira especial, de maneira específica, não é? Quanto ao seu caráter e ao seu ser. Podemos ver em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 ao 2, que Eclesiastes alerta quanto à nossa postura diante de Deus. Eclesiastes 5, do 1 ao 2, que vai dizer o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, outra vez mostrando aqui, a Escritura mostra a infinitude de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração. Se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então a gente pode perceber o quanto Deus é infinito. Esse é o conhecimento de Deus para nós. E aí podemos ver mais ainda que esse conhecimento é muito restrito. Só quem tem esse conhecimento é a própria Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí mostra-se que o Filho é quem tem esse conhecimento restrito. Podemos ver isso no Evangelho segundo João, capítulo 3, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos. Capítulo 3, versículos 11 ao 13, vai dizer o seguinte: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele de que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, quer dizer, então a gente pode perceber aqui que quando se fala no Filho do Homem, está se falando em quem? Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo prefere sempre se apresentar como Filho do Homem. Então é muito importante termos essa ideia, principalmente nos Evangelhos. Então verificamos que por mais que venhamos a buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, de fato, Deus pode mostrar-se a nós, Deus pode iluminar o nosso entendimento, Deus pode nos dar algo, uma mensagem específica para as nossas vidas? Sim, com certeza. Porque hoje, na dispensação da graça, principalmente na dispensação do Novo Testamento, a gente tem que entender que profecias, visões, revelações podem acontecer. No caso, eu como continuista, eu creio nisso. Mas a gente tem que se lembrar do seguinte ponto: todas elas são limitadas. Elas não são igual a dos apóstolos, igual a dos profetas do Antigo Testamento, porque elas eram mensagens para todo o povo de Deus que recebeu a revelação que é a Escritura Sagrada. Hoje, revelações, profecias, elas são coisas específicas para a nossa vida. Ou, quando muito, uma comunidade evangélica específica, não para todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. A paz de Cristo Jesus, irmão Oruan, Deus abençoe a sua vida. Estou vendo que entrou aqui no Instagram, Deus te abençoe. Então, devemos ter a humildade de compreendermos que, por mais que venhamos a buscar a Deus, seja de que forma, nunca poderemos conhecer por completo a infinitude de Deus. Nunca poderemos. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Nunca podemos. Mas aquilo que Deus nos revela nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é o suficiente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso revestimento de poder
e para a nossa salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então, continuando aqui, nossa exposição de Jó 36, a exaltação da infinitude de Deus, além de ser aquela que reconhece nossa limitação em conhecer Deus, ela também é aquela que aprende com os sofrimentos a exaltar, ou seja, a louvar a perfeita justiça de Deus. Ou seja, mais uma vez, a exaltação da infinitude de Deus é aquela que aprende com os sofrimentos a louvar a perfeita justiça de Deus. Então podemos ver isso, você pode abrir aí Jó 36, versículos 5 a 15. Jó 36, versículos 5 a 15. Aqui, Eliú vai listar algumas características interessantes acerca de Deus, mas o que vai mais chamar a atenção é a questão de aprendermos com o sofrimento. Então vemos aqui, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão, não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Aqui está falando da justiça de Deus, nesse momento. A justa justiça de Deus. E aí podemos perceber o seguinte, versículo 10. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amultou para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Esse versículo 14 ele chama muita atenção num aspecto. Havia um costume, já desde essa época, em que as chamadas divindades pagãs ou os ídolos eram adorados através da prostituição. E nesse caso a prostituição era feita por sacerdotes homossexuais. Então esses sacerdotes homossexuais alegavam que quando a pessoa trazia uma oferta, trazia um sacrifício, eles alegavam que ao terem relações sexuais com eles conseguiriam a bênção, o favor, não é? A troca, né? O presente, não é? Da divindade pagã, o presente do ídolo pagão, quando se tivesse essa oferta e essa relação sexual. Aí por isso que diz aqui, ó, perdem a vida na sua mocidade. Quer dizer, havia alguma coisa lá de esquisito já com essa prática de prostituição, algo esquisito que trazia morte a muitos, né? E aí vem, ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Uma versão interessante que é a NTLH, ou seja, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje ela vai dizer aqui o seguinte, nesse versículo 15. Versículo 15 vai dizer o seguinte. Desculpe aqui, né? Devido ao calor, eu tenho que usar ventilador, então vou ter alguns inconvenientes. Então aqui, 36:15, né? Na versão na linguagem de hoje, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, muito interessante o que essa tradução tem a nos dizer nesse aspecto. Tá? Então, aí está. E aí o que a gente pode ver aqui? Romanos 11, versículos 33 ao 36, vai dizer o seguinte acerca do governo e da sabedoria de Deus. Né? Romanos 11, 33 ao 36, que é a base de tudo para entender como Deus nos ensina as coisas mesmo em meio ao sofrimento. O sofrimento pode vir de várias formas.
não é? Ele vem principalmente para nós homens, né? Nós homens e tantas outras pessoas, em geral, né? O sofrimento, desemprego, o sofrimento da perda de um familiar, o sofrimento da enfermidade, o sofrimento da perseguição por causa da justiça de Deus, o sofrimento por conta da incompreensão e tantas outras coisas mais. Mas apesar de tudo isso, o que diz o texto em Romanos 11, versículo 33? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Outra vez afirmando a questão da infinitude de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí podemos ver Romanos 8, 28. A gente recua mais um pouco, não é? Romanos 8, 28 diz, de uma maneira maravilhosa, que vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As versões mais antigas diz lá segundo o seu decreto. Então a gente pode perceber que todas as coisas que acontecem na nossa vida, desde os momentos de alegria, aos momentos de tristeza, momentos de aflição, momentos de ira, sejam quais forem, Deus está no controle de tudo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra coisa importante, Romanos 5, versículo de número 3, vai falar acerca de tribulações, acerca de problemas, acerca de sofrimentos, e aí vai falando do nosso processo, né, de crescimento diante de Deus. Versículo 5,3 diz assim, Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então aprendemos com isso. E essa perseverança vai produzir experiência. E a experiência, esperança. E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que nos foi presenteado, que nos foi decretado, que nos foi atribuído, foi nos dado, por iniciativa direta de Deus, por autoridade e poder de Deus. Então, quanto mais o sofrimento vem na nossa vida, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais a presença do Espírito Santo é certa na nossa vida. É certa a presença de Deus e a certeza de que não somos abandonados no meio do sofrimento. E aí nós amadurecemos. Romanos 8,16 também vai dizer o seguinte. Romanos 8,16 vai dizer o seguinte. Romanos 8,16 vai dizer o seguinte. O próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas, 18, perdoe. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque a grande expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, aí o que diz o texto bíblico, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é isso. Tudo é passageiro. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. E aí, enfim, Filipenses 4, versículos 11 ao 14. Perdoe. Filipenses 4, versículos 11 ao 14, que vai dizer o seguinte. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então quer dizer, tudo é passageiro e aprendemos com Deus no caminhar do dia a dia. Por isso, estais sofrendo, clame ao Senhor, Ele nos dará livramento. Estais sofrendo, o Senhor lhe trará paz em meio ao sofrimento. Estais sofrendo, persevere, a sua esperança sempre aumentará, porque a esperança, ela de forma nenhuma confunde a nossa vida, como acabamos de ler no texto de Romanos. A esperança, ela vem justamente para nos mantermos de pé, não importa a circunstância. E assim, também, a exaltação da infinitude de Deus, além de ser aquela que reconhece nossa limitação em poder conhecer a Deus, e também é aquela que aprende com os sofrimentos a louvar a perfeita justiça de Deus, também é aquela que proclama a certeza, do governo de Deus e seu juízo no porvir. É aquela que proclama a certeza do governo de Deus e seu juízo no porvir. Então podemos ver aqui, né? Jó, capítulo 36, versículos 16 ao 23. Jó 36, versículos 16 ao 23, que vai dizer o seguinte, Jó 36, 16 ao 23. Assim procura tirar-te das falsas da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, por isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Então aqui, Eliú acusa Jó de injustiça, acusa Jó de pecado, acusa Jó de iniquidade. Contudo, dentro das Escrituras Sagradas, a gente pode perceber que no restante do livro de Jó, Eliú não tem como provar essa situação. Mas a gente pode aprender aqui que em tudo aqui que Eliú demonstrou, isso fala do justo governo de Deus e da sua justiça aplicada de forma perfeita. Isso a gente pode entender. Como diz aqui Salmo 51, versículo 4. O Salmo 51, versículo 4, vai dizer o seguinte, acerca das perfeições de Deus, na sua justiça e governo. Salmo 51, versículo de número 4, vai dizer o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então a justiça de Deus sempre é perfeita, diferentemente dos seres humanos que são limitados a verem os autos de um processo, provas de acusação na hora de se julgar, entendimento, preferências. Um juiz, de uma forma ou de outra, ele vai se utilizar da sua própria hermenêutica para poder julgar um caso. E o que é hermenêutica? Seria, no caso, a sua própria ciência de interpretação das leis, a sua própria ciência de interpretação dos autos, ou seja, das provas acerca de um acusado dentro de um processo e etc. Então, quer dizer, tudo isso é algo limitado, mas em relação a Deus, não. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele decreta todas as coisas. Tudo tem um fim planejado e preparado por Deus desde a fundação do mundo. Então é importante termos isso em mente acerca das perfeições do nosso Deus. Então podemos ver isso. Além do Salmo 51, versículo 4,
temos o Salmo 119, versículo 137. Salmo 119, versículo 137, que diz: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. E aí temos mais, Romanos 3, versículos 21 e 22. Romanos 3, Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos 3, versículos 21 e 22. Romanos 3, versículos 21 e 22. Romanos 3, versículos 21 e 22, que vão dizer o seguinte: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se está falando de quê? Do Evangelho, em contraste com a lei de Moisés. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aí vem a justificação para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículos 21, 22 e eu coloco 23. Então quer dizer, para Deus, o estado do ser humano natural é estado de pecado e estado de condenação. Mas, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, com todo o processo que Deus realiza dele manifestar a sua graça irresistível, o que ocorre? Há escape, há solução, há salvação para todo aquele que venha se arrepender de seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador do juízo divino, ou seja, da condenação eterna. Então é muito importante isso. Deus é perfeito em todos os seus julgamentos. E aí podemos ver isso. Deuteronômio 32, versículo de número 4. Que aí um dos cânticos de Moisés vai chegar e vai dizer, 32:4 vai dizer: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Reto em todos os seus julgamentos. E nisso que nos maravilhamos, e nisso que glorificamos ao nosso Senhor. E por fim, temos agora esta parábola, que fala sobre o governo de Deus, que fala acerca da retribuição aos trabalhadores e servos de Deus. Mateus 20, versículos 1 ao 6. Mateus 20, versículos 1 ao 16, vai dizer o seguinte nessa parábola. Porque o reino de Deus, Mateus 20, é semelhante a um dono de casa que saiu da madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. A chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, e dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar-te a este último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola aqui vem ensinar que não importa o nosso tempo de igreja,
O que importa é o nosso tempo com Deus. Não importa a pessoa chegou 30 anos na igreja. Todos nós receberemos o mesmo galardão diante do Senhor. O que nós devemos entender é a qualidade das nossas obras. Para alguns, o ministério do ensino é que fará a diferença. Para outros, o ministério de servir no templo, ou seja, estar arrumando a casa de Deus, estar arrumando instrumentos e etc. Aqueles que tocaram, aqueles que cantaram, aqueles que visitaram hospitais, visitaram presídios, visitaram escolas, visitaram orfanatos, visitaram asilos, aqueles que pregaram na rua, cada um, e aqueles que pregaram as crianças também, né? Cada um receberá o seu galardão específico. E todos receberão um galardão em termos de quantidade igual. O que diferirá é apenas o tipo, mas em termos de valor, e isso é que é o mais importante que a parábola vem dizer, em termos de valor, serão iguais. É importante isso. Em termos de valor, os galardões da parte de Deus são iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas cada um receberá conforme aquilo que fez. Então quer dizer, serão de qualidades diferentes. Então, galardão de pregador, galardão de servidor, galardão de evangelista e etc. Galardão de missionário, galardão de diácono, galardão de servos e servas. Cada um diferente do outro, mas sabemos que todos receberemos galardões de mesmo valor. Isso é que é o mais importante a gente entender nessa parábola. Por isso, o governo perfeito de Deus. Então, tudo aquilo que você fizer para Deus, seja no templo, seja fora do templo, seja o que for que você faz para Deus, até mesmo no seu ambiente de trabalho, se você faz para Deus, Deus valoriza. Não é questão de você servir a alguém ou trabalhar para alguém pensando que esse alguém tem a obrigação de te valorizar. Quem vai te valorizar é Deus. É Deus quem vai te valorizar. Seja seu patrão, seja seu supervisor, seja seu coordenador, seja seu gerente. Quem vai te valorizar é Deus. É Deus quem vai valorizar o seu trabalho. Isso é que é o mais importante de tudo. Devemos trabalhar para a glória de Deus. Devemos trabalhar para exaltar o nome de Deus. Devemos trabalhar por uma consciência limpa diante de Deus, para que Deus venha aparecer mais do que a gente. Por isso que a gente canta às vezes um cântico que diz: e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Quer dizer, isso é retirado de quem? De João Batista. João Batista ele se colocava nessa posição. Que ele cresça, Jesus, que eu estou anunciando, e eu diminua. Então isso é o mais importante em tudo. Seja onde estivermos, somos luz do mundo e sal da terra. Então, a exaltação da infinitude de Deus é aquela que reconhece nossa limitação em poder conhecer a Deus. Segundo, é aquela que aprende com os sofrimentos a louvar a perfeita justiça de Deus. E terceiro, é aquela que proclama a certeza do governo de Deus e seu juízo no porvir. Então é importante de que um dia tudo isso acabará, mas virá o grande juízo. E nesse grande juízo, Deus separará os fiéis dos infiéis, separará os eleitos dos não eleitos. Então isso é muito importante a gente ter isso em mente. E quarto e último diz que a exaltação da infinitude de Deus é aquela que revela suas perfeições na pessoa de Cristo, coautor da criação. É aquela que revela suas perfeições na pessoa de Cristo, coautor da criação. Então, o final desse texto em que ele o fala, a gente pode perceber o seguinte a partir do versículo 24. Vai falar das muitas perfeições de Deus e de sua criação. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam,
De longe as admiram homens. Isso fala da revelação de Deus. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender ou estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Então, os fenômenos da natureza não escapam do controle de Deus. Deus sabe o que está fazendo com os fenômenos da natureza. Seja trovão, seja relâmpago, seja tornado, seja tsunamis, seja terremotos, seja o que for, estão no controle de Deus. Não sabemos explicar o porquê ou para quê, mas sabemos que estão no controle de Deus, porque são criação de Deus. E aí diz aqui, versículo 31, pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. 32, enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. E, por fim, o fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Então, é muito importante isso, termos em mente a questão da injustiça. Mas quem revela isso perfeitamente para nós? É a pessoa de Cristo. Porque o método principal, guarde isso no seu coração, o método principal para a interpretação da dispensação do Antigo Testamento é entender que ela é sombra, é um tipo, é uma preparação para a revelação de Jesus Cristo. Devemos anunciar Jesus Cristo em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo tem que centrar-se em Cristo. Por quê? Em João 14 vai dizer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queres intimidade com Deus? Tenha intimidade com Cristo. Queres orar a Deus e a sua oração ser ouvida? Ore em nome de Cristo. Queres compreender o ser e os atributos de Deus? Compreenda Cristo. Tudo por Cristo, em Cristo, com Cristo. Sempre Cristo, sempre Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, nosso bom pastor. Então podemos ver aqui, João 1, versículos do 1 ao 3, vai dizer o seguinte, João 1, do 1 ao 3, fala-se dessa revelação de Deus plena, já que Deus se mostra na natureza, mas esse mostrar-se na natureza não traz salvação. A salvação só vem através da plenitude da pregação do Evangelho, revelação de Cristo. Então João 1 vai dizer, João 1, versículo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Podemos ver isso, como diz lá em Gênesis, capítulo de número 1, que vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Quando chegamos nesse ponto, e disse Deus, haja luz, e aí na versão latina, da Vulgata diz, fiat lux, ou seja, disse Deus, haja luz, fiat lux, ou seja, haja luz é fiat lux, haja luz. Então, nesse momento, nós podemos ver que é a ação do Verbo, ou seja, a palavra de Deus agindo. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E aí temos versículo 14 que vai dizer, e o Verbo se fez carne, ou seja, se fez corpo, se fez ser humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo é o nosso Redentor, perfeito para conhecer as nossas necessidades, perfeito para nunca nos sentirmos abandonados. É muito importante isso. Versículo 18, que vai dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Cristo. Maravilha. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17. Por que nós, evangélicos, não utilizamos de imagens para as nossas orações e para as nossas preces?
Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E Jesus Cristo em si não nos autorizou a fazer imagem dele. Então esse que é o ponto importante. Por isso não precisamos de imagem. Por quê? Porque ele nos enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo, que habita dentro de nós, é a imagem de Deus em nós. Então, quando eu procuro a imagem de Deus, eu procuro de forma concreta, é no meu irmão, é no meu próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus. E quando procuro essa imagem, eu procuro através da palavra. E a palavra, quem é o autor? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é quem? É o Espírito de Cristo. Isso é fundamental nós termos em mente tudo isso. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17, que vai dizer o seguinte: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo converge para Cristo. Todo governo de Deus vai levar em direção a Cristo. E aí podemos ver Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 4, que fala da plena revelação de Deus. E aí vai dizer aqui, ó: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então temos aí, né, a infinitude de Deus. Isso é muito importante a gente ter essa ideia de que essa infinitude mostra a transcendência. O que é transcendência? Deus estar acima de todas as criaturas. Nós somos finitos. Por quê? Porque temos duração. Nós tivemos início no ventre de nossas mães, não é? E nos desenvolvemos agora, e um dia o nosso corpo terá que descer à sepultura. E aí, o que há dentro de nós? A eternidade do nosso espírito, do nosso fôlego de vida, que retorna a Deus. Isso é muito importante a gente ter essa ideia. Aqueles que permanecem com Cristo estarão no paraíso, estarão no céu. As almas, os espíritos estarão lá. Agora, aqueles que se mantiveram distantes de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram sua vida a Cristo, esses, infelizmente, já têm sobre si a condenação. A morte eterna sobre a vida destes pesa sobre estes. Por isso o anúncio do Evangelho. O Evangelho é dado para todo aquele que crê. O Evangelho é oferecido a todos. Mas nem todos vão receber. Mas a gente tem que entender a nossa obrigação oferecer o Evangelho a todos. Apresentar o Evangelho a todos. Apresentar Cristo como o resgatador daqueles que estão indo para o inferno. Mas a gente sabe que é Deus quem sempre toma a iniciativa. E nós somos instrumentos dessa iniciativa de Deus. Deus utiliza-se da sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos revelar a sua verdade. Isso aqui é o mais importante de tudo. Temos que crer nisso até o fim. E aqui, já estamos chegando ao fim, então guarde isso no seu coração. J36, a exaltação da infinitude de Deus, é aquela que reconhece nossa limitação em poder conhecer a Deus, é aquela que aprende com os sofrimentos a louvar a perfeita justiça de Deus. E é aquela que proclama a certeza do governo de Deus e seu juízo no porvir. E por fim é aquela que revela suas perfeições na pessoa de Cristo, como autor da criação. Cristo é tudo na nossa vida. Agora, vamos nesse momento ter o nosso momento de oração, o nosso momento de intercessão. E eu tenho aqui, os
pessoas pelas quais eu tenho orado constantemente, não é? Tenho orado aqui constantemente. E vamos estar orando, intercedendo nesse momento por essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu começo sempre pelos enfermos, né? Sempre começo pelos enfermos. E aí depois aos demais que estão ao nosso alcance. Seja muito bem-vinda, irmã, professora Ana Paula. Deus abençoe sua vida, tá? Você também já está incluído nesse meu caderno de oração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, tá? Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença eu me coloco aqui, Senhor, e quero orar, Senhor, em primeiro lugar, por estes enfermos pelos quais eu tenho orado constantemente. A começar pela irmã Lucimar, Senhor, porque ela, Senhor, tem lutado durante todos esses anos nesse processo de enfermidade. Que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sua fé seja renovada a cada dia, Senhor. Sua fé no milagre, sua fé na sua graça, no seu poder, seja renovada. E isso, Senhor, seja, ó Deus, distribuído no meio dos seus filhos, no meio de toda a sua parentela. Opera a tua graça na vida da tua serva, Senhor. Visita também nesse momento, Senhor, a irmã Giselda. Consola, Senhor, de toda tristeza, de toda falta de esperança, mas que principalmente, Senhor, Tu venhas a visitá-la e dar a ela, Senhor, um cântico novo para Te louvar, Senhor, e glorificar o Seu santo nome. Visita também, Senhor, ó Deus, a todos os seus familiares. E aí eu coloco o presbítero Edson, coloco a sua filha Evânia, Senhor, que é casada com o presbítero Edson, coloco os filhos, Senhor, os filhos, os irmãos, coloco em relação à irmã Giselda, Senhor, sua filha Marise também, e os demais. E coloco, Senhor, principalmente netos e etc. E aí eu coloco especificamente presbítero Edson, irmã Evânia, coloco, Senhor, a vida, Senhor, de Tainá, Tainara, coloco a vida do Henrique, para a Tua glória, coloco essas vidas diante das Tuas mãos, para que, ó Deus, Tu despertes em cada um deles uma fé firme e viva. E quanto aos Teus servos, Senhor, ó Deus, Evânia e Edson, que eles permaneçam perseverantes e cheios do Teu Espírito Santo para a Tua glória. Visita agora nesse momento também o irmão Walter e a irmã Sônia, consola-os a cada dia, toma conta da saúde deles a cada dia para a Tua honra e para a Tua glória. Visita o irmão Ailton, Senhor, em todo momento, em todo tempo, para a Tua honra e para a Tua glória. Visita, Senhor, a família do nosso irmão Paulo César, para a Tua honra e para a Tua glória. Ele, sua esposa, Alessandra, seus filhos Valentina e Ezequiel, para a Tua glória. Visita também, Senhor, em nome de Jesus, o presbítero Alexander e, ó Deus, a vida, Senhor, da irmã Bárbara, sua esposa, e dos seus filhos Edmundo, Senhor, e Ana Beatriz. Faz uma grande obra na vida deles, Senhor, a cada dia. Visita a irmã Marisa Moraes, Senhor, ó Deus, e o seu neto Guilherme. E, ó Deus, principalmente, Senhor, visita cada um dos seus familiares da irmã Marisa Moraes, para que eles, Senhor, em nome de Jesus, tenham um encontro contigo, Senhor. Visita também, Senhor, a família Neves, a família Ximenes, faz uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória. E visita, Senhor, a cada um dos meus alunos, os quais dei aula este ano, Senhor, na Escola Monteiro Lobato, que Tu, ó Deus, faça uma grande obra na vida deles e que cada um deles tenha um encontro com Cristo. Aqueles que já têm, se santifiquem mais, e aqueles que não tiveram encontro contigo, desperta neles, Senhor, salvação e libertação no Teu nome, Senhor. Toma em Tuas mãos também, Senhor, Dona Patrícia, toma em Tuas mãos também as chefes de coordenação, todos os demais para a Tua honra e para a Tua glória. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, a vida, Senhor, da irmã Ana Paula que está acompanhando a oração nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita a saúde da sua avó para a Tua honra e para a Tua glória. Visita a vida do seu esposo para que ele, ó Deus, em nome de Jesus, desperte nele um renovo da Tua parte, para que ele tenha, Senhor, fome e sede da Tua palavra, para que ele, Senhor, venha experimentar um verdadeiro novo nascimento em Ti para a Tua glória, Senhor.
Faz a tua obra na vida dele. Visita, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor, a vida do seu filho mais velho, Senhor, em nome de Jesus, da sua esposa também, da sua neta. Visita, Senhor, o Tarso também, em nome de Jesus, para que ele cresça na tua graça e no teu conhecimento. E quanto à tua serva, Senhor, reveste a tua serva Ana Paula, Senhor, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé, para vencer toda e qualquer acusação da lei, porque o inimigo de nossas almas faz uso da lei para nos acusar. E que ela, Senhor, em nome de Jesus, a causa que ela tem na justiça, como a gente falou aqui na palavra, o teu julgamento não é o julgamento do homem, Senhor. O teu julgamento é perfeito, em todo o tempo. E principalmente, nós temos um advogado. Tu levantaste, Senhor, a tua serva todos os recursos, mas o principal, Senhor, de tudo, é termos Jesus Cristo como nosso advogado. E assim te glorificamos, Senhor, para a tua glória. Visita nesse momento, Senhor, toda a minha parentela, visita as minhas necessidades, Senhor, como servo teu. As minhas necessidades que penso, Senhor, são aquelas de que eu preciso da tua unção para pregar a tua palavra, de que preciso, Senhor, a cada dia me arrepender dos meus pecados. Por isso, Senhor, perdoa-me os meus pecados por atos, palavras, pensamentos, Senhor, e omissões. Me reveste do teu Espírito Santo a cada dia. Reveste a minha esposa para a tua honra e para a tua glória. Visita meus intercessores e intercessoras, Senhor. E eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, das irmãs Glória e Lourdes. Coloco a vida da irmã Dulce. Coloco a vida, Senhor, da irmã Divina, coloco a vida da irmã Romilda, Senhor, coloco a vida, ó Deus Todo-Poderoso, das irmãs Ruth e Lúcia, Senhor, coloco todas elas diante de Ti, a própria vida, Senhor, da pastora Conceição, coloco a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, essas intercessoras, coloco a vida também, Senhor, em nome de Jesus, da intercessora irmã Dilza, Senhor, coloco todas elas para a tua honra e para a tua glória. E coloco diante de ti meus intercessores, o irmão Augusto, o irmão Virgílio, o irmão Sebastião, o irmão Wagner, Senhor. Coloco também, Senhor, a vida do irmão José Luiz e de toda a sua família. Coloco a vida, Senhor, do atual pastor Ricardo. Coloco a vida, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, dos meus intercessores diante de ti, Senhor, para a tua glória. E visita aqueles, Senhor, que estão fracos na fé, Senhor. Visita, Senhor, o Vladimir. Visita, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, o Teu servo Josimar. E todos os meus demais amigos em Tuas mãos, Senhor. Não vou falar de todos, Senhor, mas Tu sabes e Tu conheces a cada um. E aqui, Senhor, coloco a todos diante de Ti. A todos os amigos, Senhor. Eu coloquei de forma específica alguns, mas Tu sabes e Tu conheces todos os demais. Nessa noite, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por cada um deles, Senhor, porque para a Tua honra e para a Tua glória, todos são bênçãos na minha vida. E mesmo aqueles, Senhor, que aparentemente se colocam muitas vezes como adversários, esses que aparecem assim, aparentemente como adversários, eu sei que não são eles, Senhor, mas são o inimigo da minha alma, Senhor. Mas mesmo o inimigo da minha alma, quando vem intentar algo contra mim, eu sei, Senhor, que ele se levanta para cair. Na vida daquele que é servo teu, se levanta para cair. E quando se levanta para cair, é apenas instrumento teu, Senhor, para que cada vez mais eu abrace a Ti. Para que cada vez mais a Tua serva que está comigo também abrace a Ti, Senhor. Então, queremos receber a cada dia o Teu abraço. Teu abraço de Pai. Teu abraço de Senhor, e nisso, Senhor, desperta-nos a fé a cada dia, porque, ó Deus, sem orar, Senhor, sem buscarmos a Tua face, não temos intimidade. Sem buscar, Senhor, a Ti em oração, nós não vemos o milagre. Sem buscarmos a Ti, Senhor, não nos aperfeiçoamos, Senhor, na vida contigo, não há crescimento espiritual. E sem oração, Senhor, não podemos exercitar a fé, porque é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível Te agradar. E nós queremos Te agradar a cada dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Sustenta-nos em tudo. Sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família, nossos casamentos, em tudo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então, nesse momento, estou encerrando aqui essa oração, estou encerrando essa live nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um que estiver ao alcance desta live. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Ana Paula, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, no Facebook, e a todos os demais que tiveram contato durante todo esse período. Nós glorificamos ao Senhor. Semana que vem, Jó, capítulo 37, para a honra e glória do nosso Deus. Estou encerrando aqui. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos todos juntos. Amém. Deus vos abençoe. Vou encerrar aqui no Instagram. Em nome de Jesus. E estarei encerrando agora no Facebook. Deus abençoe.